O milagre que mudou a vida de Guilherme. Guilherme tinha 38 anos, era pai de 2 filhos e trabalhava como motorista de aplicativo em São Paulo. A vida não tinha sido fácil. Depois de perder o emprego fixo na crise de 2020, ele passou a fazer corridas de 12 a 14 horas por dia só para pagar as contas. Mas o pior não era o cansaço físico, era a dor que carregava no peito há meses. Uma dor que começara como um leve incômodo e agora o impedia até de respirar direito. Os médicos disseram que era uma cardiomiopatia, uma doença no coração que, se não tratada, poderia levar à morte. Os remédios eram caros, e o plano de saúde básico que ele tinha não cobria os exames mais avançados. As noites eram de insônia, o medo de deixar os filhos Larissa, de 9 anos, e Pedro, de 5, sem pai o consumia. Sua esposa, Ana, chorava em silêncio, tentando esconder o desespero para não abalar ainda mais a família. Uma tarde, depois de mais uma consulta em que o médico falou em transplante como possível solução futura, Guilherme sentou no banco do carro e desabou. Deus, se tu existes, me mostra um caminho. Eu não aguento mais ver minha família sofrer. Foi então que lembrou de um panfleto que havia recebido semanas antes, de uma igreja chamada Universal do Reino de Deus. O folheto falava sobre milagres através da fé e tinha o endereço de um templo perto de sua casa. Naquele momento, algo dentro dele disse, vá. No domingo seguinte, Guilherme entrou no templo com o coração apertado. Nunca havia ido a uma igreja evangélica antes, sempre fora católico por tradição, mas sem muita convicção. O que viu ali o deixou impressionado, pessoas orando com lágrimas nos olhos, pastores falando com uma autoridade que ele nunca tinha visto, e um clima de fé que parecia tangível. Quando o pastor anunciou que iria fazer uma oração de libertação para quem estava doente, Guilherme sentiu um calafrio. Quem aqui precisa de um milagre no corpo? Quem está sofrendo com doenças que os médicos não conseguem curar? Perguntou o pastor, com voz firme. Guilherme levantou a mão tremendo. Um obreiro se aproximou e o levou até a frente, onde outras pessoas também buscavam ajuda. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar em voz alta. Senhor Jesus, eu te peço em nome do teu sangue, quebra essa maldição de doença na vida deste teu servo. Que o poder do Espírito Santo desça agora e restaure cada célula do seu coração. Em nome de Jesus, eu determino, saia, doença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Guilherme sentiu algo estranho, como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. As lágrimas escorriam sem controle. Quando abriu os olhos, o pastor o olhou nos olhos e disse: Você vai sair daqui diferente, meu irmão. Mas tem uma coisa que você precisa fazer: participar da corrente de oração das terças-feiras e trazer sua oferta de fé. Deus não faz açaí de graça, ele abençoa quem o busca com sacrifício. Guilherme saiu do templo com uma mistura de esperança e dúvida. Será que isso realmente funciona? Mas algo dentro dele tinha mudado. Na terça-feira seguinte, ele voltou. Dessa vez, levou o pouco que tinha, R$ 50, dinheiro que havia guardado para o gás de cozinha. No altar, o pastor explicou que a oferta de fé era um ato de confiança em Deus, uma semente plantada para colher a bênção. Guilherme entregou o dinheiro com as mãos trêmulas, mas com o coração firme. Senhor, eu não tenho muito, mas entrego o que tenho. Cura meu coração, por favor, sussurrou. Durante a oração, ele foi convidado a participar da fogueira santa, um momento de quebra de maldições. O pastor ungiu sua testa com óleo e declarou: O fogo de Deus está queimando toda a raiz de doença em sua vida. Você está livre. Guilherme sentiu um alívio imediato no peito. A dor, que antes era constante, parecia ter diminuído. Nos dias seguintes, ele continuou indo às reuniões, participando das vigílias de madrugada e ouvindo os testemunhos de pessoas que haviam sido curadas de câncer, depressão e até de dívidas impossíveis. Uma semana depois, ele voltou ao médico para um check-up. O cardiologista, surpreso, olhou os exames e balançou a cabeça. Não entendo. Os índices do seu coração melhoraram significativamente. É como se a doença tivesse regressado. Continue o tratamento, mas isso é incomum. Guilherme sorriu. Ele sabia que não era incomum ou era um milagre. O tempo passou, e Guilherme não só ficou curado, como sua vida financeira começou a mudar. Ele foi convidado a trabalhar como motorista particular de um empresário que frequentava a mesma igreja.
O salário era 3 vezes maior do que ganhava antes, e ele pôde finalmente dar uma vida digna à família. Mas o maior milagre não foi só a cura ou o dinheiro, foi a transformação em seu coração. Guilherme aprendeu que a fé não é passividade, é ação. É ir à igreja mesmo quando a dor aperta, é dar oferta mesmo quando parece que não sobra nada, é confiar quando tudo diz que não há saída. Hoje, toda terça-feira, ele está no altar da Universal, não mais como um necessitado, mas como um testemunho vivo do poder de Deus. Ele conta sua história para outros que chegam desanimados, com a mesma dor que um dia o consumiu. Deus não desiste de ninguém, diz ele, com os olhos brilhando. Mas ele quer que a gente dê o primeiro passo. A fé sem obras é morta. Eu aprendi que quando a gente faz a nossa parte, Deus faz a dele e ele faz muito mais do que a gente pede ou imagina. E assim, entre lágrimas de gratidão e sorrisos de vitória, Guilherme prova que, na Igreja Universal do Reino de Deus, os milagres não são lendas, são realidades para quem crê. E foi justamente numa dessas terças-feiras, enquanto Guilherme compartilhava seu testemunho com um grupo de pessoas que mal conseguiam levantar os olhos do chão, que uma mulher chamada Marisa se aproximou. Ela estava ali pela primeira vez, arrastada pela irmã que não aguentava mais vê-la sofrer. Marisa tinha um filho de 12 anos, o Lucas, que há 3 anos lutava contra uma doença rara nos rins. Os médicos já tinham dito que a única solução era um transplante, mas a fila de espera era longa e o corpo do menino, cada vez mais fraco. Eu já não sei mais o que fazer, confessou Marisa, com a voz embargada. Rezei tanto, chorei tanto, que até minha fé está cansada. Guilherme olhou nos olhos dela e sentiu como se Deus estivesse falando através dele. Minha irmã, eu também achei que minha fé tinha acabado. Mas foi quando eu me levantei, mesmo sem forças, e fui à igreja. Foi quando eu dei a oferta, mesmo achando que não tinha mais nada. Foi quando eu gritei eu creio, mesmo sem ver saída. E Deus ouviu. Marisa baixou a cabeça, e as lágrimas caíram no chão da igreja. Mas algo dentro dela se mexeu. Naquele dia, ela decidiu não sair dali sem uma resposta. Na campanha que estava acontecendo, ela deu o pouco que tinha no bolso, um gesto pequeno para os homens, mas um ato de fé gigante para Deus. Naquela mesma noite, enquanto orava no altar, uma irmã em Cristo se aproximou e lhe disse: Deus me mandou falar com você. Meu marido fez exame semana passada e descobriu que é compatível para doação. Ele não precisa do rim, mas Deus colocou no coração dele doar. Marisa não acreditou de início. Como poderia ser tão rápido? Como poderia ser tão perfeito? Mas no dia seguinte, os exames confirmaram, o rim do irmão em Cristo era 100% compatível com o de Lucas. Em menos de um mês, a cirurgia foi feita, e hoje, Lucas corre, joga bola e vive como qualquer criança da sua idade. Eu pensei que milagre era coisa do passado, conta Marisa, abraçada ao filho. Mas na Universal, eu aprendi que Deus ainda faz o impossível. Ele só espera que a gente dê o primeiro passo, mesmo quando a gente acha que não tem mais forças. E assim, mais uma história de dor se transformou em testemunho. Mais uma não tem jeito virou Deus fez. Porque na Igreja Universal, a fé não é só palavra, é poder. E os milagres? Eles não são contados, eles são vividos. Todo dia. Por quem não desiste de crer. Na mesma semana em que Lucas recebeu a alta do hospital, uma mulher chamada Ana chegou à Universal arrastando os pés, como se cada passo pesasse 1 tonelada. Seu rosto estava marcado pelo cansaço, os olhos inchados de tanto chorar. Na mão, carregava um envelope amarelado, cheio de exames e laudos que já não aguentava mais olhar. Pastora, eu não sei mais o que fazer, ela disse, a voz quebrada, enquanto mostrava os papéis. Os médicos falaram que meu marido, Carlos, tem um câncer agressivo. Já fizemos quimioterapia, radioterapia, até aqueles remédios experimentais que custam uma fortuna. Nada adiantou. Eles deram 6 meses de vida para ele, e já se passaram 5. A pastora olhou com aqueles olhos cheios de compaixão, mas também de uma certeza que só quem já viu Deus agir tem. Ana, você já tentou tudo que o homem pode oferecer. Agora é a hora de confiar no que só Deus pode fazer. Você acredita que ele ainda opera milagres? Ana baixou a cabeça. Ela queria acreditar, mas o medo era maior. Eu já não tenho mais forças nem para rezar, confessou.
Então deixe a igreja rezar por você, respondeu a pastora, colocando a mão no ombro dela. Venha na corrente de hoje. Traga seu marido. Não é sobre o que você consegue fazer, é sobre o que Deus quer fazer por vocês. Ana saiu dali com o coração partido, mas algo dentro dela acendeu. Talvez fosse a última esperança. Talvez fosse a fé renascendo. No dia seguinte, Carlos entrou na Universal apoiado na esposa. Seu corpo estava fraco, a pele pálida, os ossos quase transparecendo debaixo da camisa. Mas quando os obreiros o receberam, não foi com pena, foi com alegria. Você veio ao lugar certo. Disse um deles, sorrindo. Aqui, Jesus ainda cura. Carlos mal conseguia falar, mas assentiu. Durante o culto, enquanto as mãos eram impostas sobre ele, Ana fechou os olhos e, pela primeira vez em meses, sentiu uma paz que não vinha de remédios, mas de algo maior. Ela ouviu o pastor dizer: O Senhor não muda. Se ele curou ontem, ele cura hoje. Nos dias seguintes, Ana e Carlos voltaram. Toda noite, eles estavam lá, mesmo quando Carlos mal conseguia se levantar da cama. Até que, numa terça-feira, algo mudou. Carlos acordou e sentiu fome. Fome de verdade, não aquela náusea constante que o acompanhava há meses. Ele olhou para Ana, assustado. Eu quero comer, disse, como se fosse um milagre. E era. No dia seguinte, os exames começaram a surpreender os médicos. Os tumores, que antes cresciam sem controle, estavam encolhendo. Em uma semana, os marcadores de câncer no sangue caíram pela metade. Em 2, os médicos balançavam a cabeça, incrédulos. Isso não tem explicação científica, disse o oncologista, olhando para os novos laudos. É como se o câncer estivesse desaparecendo. Hoje, Carlos está de pé. Não só de pé, mas trabalhando novamente, abraçando a esposa, brincando com os netos. Os médicos o chamam de acaso inexplicável. Ele sorri e responde: Não é inexplicável. É Deus. Ana, que antes carregava aquele envelope de más notícias, agora carrega um testemunho. Toda vez que alguém pergunta como seu marido sarou, ela aponta para a Universal e diz: Lá, eu aprendi que Deus não desiste da gente, mesmo quando a gente desiste de si mesmo. Eles não só oraram por nós, eles nos ensinaram a lutar. E quando a gente para de olhar para o problema e começa a olhar para Jesus, o impossível vira realidade. Porque na Universal, não é só sobre vir ao culto. É sobre encontrar um Deus que ainda move montanhas. Que ainda seca mares. Que ainda transforma luto em dança e choro em riso. E os milagres? Eles não são só histórias. Eles têm nome, endereço e data. Eles têm rostos como o de Lucas, como o de Carlos, como o de tantos outros que entraram arrastando dor e saíram carregando bênçãos. Porque quando a fé encontra a ação, quando a oração encontra a persistência, quando o desespero encontra a Igreja de Jesus Cristo, aí o céu desce à terra. E a vida que parecia acabada, recomeça. Era uma tarde de quarta-feira, daquele jeito que só a Universal tem, o ar pesado de expectativa, os irmãos cantando com a alma, as mãos levantadas como se fossem puxar o céu para perto. E no meio daquela multidão, estava a Dona Maria. Ela tinha chegado arrastando os pés, o rosto marcado por noites sem dormir, o coração apertado pela notícia que o médico tinha dado: é câncer. E está avançado. Ela sentou no banco do fundo, como quem não quer ser notada, mas Deus já tinha marcado o nome dela na palma da sua mão. Quando o pastor começou a pregar sobre a fé que move montanhas, Dona Maria sentiu algo mexer dentro dela. Não era só emoção, era uma vozinha quietinha dizendo: levanta. Vai lá na frente. Hoje é o seu dia. Ela hesitou. Olhou para os lados, como se procurasse uma desculpa. Mas então lembrou das palavras que tinha ouvido tantas mil vezes: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Respirou fundo, enxugou as lágrimas com as costas da mão e se levantou. Passo a passo, entre irmãos que sorriam e diziam: Deus é contigo, irmã, ela chegou até o altar. O pastor nem precisou perguntar. Só olhou nos olhos dela e disse: hoje, o Senhor vai te curar. Mas você precisa crer como nunca creu antes. E Dona Maria, com a voz trêmula, respondeu: eu creio, pastor.
Mesmo que meu corpo diga não, minha fé diz sim. Quando as mãos foram impostas sobre ela, foi como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Não doía. Era uma paz tão grande que ela não conseguia explicar. Os irmãos ao redor começaram a gritar glória a Deus, e ela literalmente sentiu algo saindo dela. Como se uma sombra pesada fosse arrancada de dentro. Na mesma hora, o pastor falou: vá ao médico amanhã. Deus já fez a obra, mas a sua fé precisa confirmar. Dona Maria saiu do templo diferente. Não era só a esperança que tinha voltado, era uma certeza queimando no peito. No dia seguinte, os exames. O médico entrou na sala com o papel na mão, franziu a testa, olhou de novo. Isso não faz sentido. Os tumores sumiram. Não tem explicação médica. Dona Maria só sorriu e disse: tem sim, doutor. Chama-se Jesus. E assim, mais um milagre ganhou nome, endereço e data. Mais uma vida que deveria estar no luto, estava dançando. Mais um impossível em que virou testemunho. Porque na Universal, não é religião. É relacionamento. Não é teoria. É transformação. E todo domingo, toda quarta, toda segunda noite, tem alguém entrando com uma sentença de morte e saindo com uma promessa de vida. Tem alguém que chegou com as mãos vazias e saiu com elas cheias de bênçãos. E o melhor. Isso não é coisa do passado. É hoje. É agora. É para você. Porque quando a gente para de duvidar e começa a confiar, quando a gente troca o medo pela fé, quando a gente entrega o problema nas mãos dele e diz eu confio em ti, aí o sobrenatural acontece. E o que era para ser o fim, vira só o começo de uma história que nem a gente mesmo acreditava que ia viver. E você? Qual vai ser o seu milagre? Era uma quarta-feira à noite como outra qualquer no Templo de Salomão, mas para Dona Maria, aquelas horas seriam marcadas para sempre. Ela chegou arrastando os pés, o rosto inchado de tanto chorar, as mãos trêmulas segurando um envelope amassado com o diagnóstico que nenhum médico tinha coragem de dizer olhando nos seus olhos: câncer em estágio terminal. 3 meses, no máximo. Dona Maria não tinha mais forças nem para orar. Só conseguia repetir baixinho, como um lamento: meu Deus, e meus netos? Quem vai ver eles crescerem? Ela se sentou no fundo do templo, onde achava que ninguém ia reparar nas suas lágrimas. Mas Deus sempre vê quem o coração está partido. Foi quando a irmã que ficava na recepção se aproximou, colocou a mão no seu ombro e falou com uma firmeza que só quem já viu milagre tem: mãezinha, hoje não é dia de chorar não. Hoje é dia de lutar. Vem aqui na frente, no altar. Jesus está te esperando. Ela resistiu no começo. Já tentei tudo, minha filha. Até os médicos desistiram. Mas algo na voz daquela irmã, uma convicção que não vinha de palavras, mas de experiência, fez Dona Maria se levantar. Com passos lentos, ela foi até a frente, onde o pastor já estava orando por outras pessoas. Quando chegou sua vez, ele nem precisou perguntar. Só olhou nos seus olhos e disse: hoje, a morte perdeu. Você vai sair daqui com uma nova história. E então começou a oração. Não era uma oração bonita, cheia de palavras difíceis. Era um clamor. O pastor segurou a mão dela com força e declarou: em nome de Jesus, eu determino que esse câncer seque pela raiz. Que cada célula doente seja restaurada agora. O Deus que ressuscitou a Lázaro está aqui, e ele não muda. Dona Maria sentiu algo estranho. Primeiro, um calor intenso percorreu seu corpo, como se uma corrente elétrica tivesse passado por ela. Depois, uma paz tão grande que ela parou de chorar. Não por falta de dor, mas porque, de repente, ela sabia. Sabia que estava curada. 3 dias depois, ela voltou ao médico para cumprir protocolo, como disse. O médico, sério, entrou na sala com os exames na mão, preparando o discurso de sempre para casos assim. Mas quando abriu a pasta, seus olhos se arregalaram. Ele virou as páginas, conferiu os nomes, olhou para Dona Maria como se estivesse vendo um fantasma. Isso não é possível. Os tumores sumiram. Todos. Dona Maria só sorriu. Doutor, o meu médico é outro. E ele não erra a receita.
Hoje, 2 anos depois, Dona Maria está lá no templo toda quarta, não mais chorando no fundo, mas dançando na frente, com os netos nos braços. Ela conta sua história para quem quiser ouvir, sempre terminando com a mesma pergunta: você acha que foi sorte? Não, meu filho. Foi fé. Foi obediência. Foi um Deus que não desiste da gente, mesmo quando a gente desiste da gente mesma. E enquanto ela fala, sempre tem alguém no fundo do templo, com os olhos cheios d'água, segurando um papel amassado, um diagnóstico, uma conta que não fecha, um sonho que parece perdido. Alguém que veio só para ver, mas que sai sabendo: se Deus fez por ela, pode fazer por mim também. Porque na Universal, milagre não é lenda. É a rotina. E a próxima história de vitória? Pode ser a sua. Basta você dar o primeiro passo. Chegar. Crer. E deixar Deus fazer o resto. E então, como se o próprio céu estivesse aplaudindo, a música no templo soa mais alta. A mulher, que já foi chamada de acaso perdida pelos médicos, que já ouviu a não tem jeito andou os bancos, que já se olhou no espelho e não reconheceu a sombra de si mesma, agora ri com os netos nos braços, os pés descalços no chão que já molhou com lágrimas. O papel amassado na mão daquele desconhecido no fundo do templo treme. É a conta atrasada, o laudo assinado, a sentença de desespero. Mas algo dentro dele também treme, uma centelha. Ela se aproxima, como se soubesse. Não pergunta, só estende a mão enrugada, marcadas por cicatrizes que hoje brilham como medalhas. Deixa eu te contar um segredo, meu filho: Deus não muda as coisas só pra gente ficar feliz. Ele muda a gente pra gente entender que a felicidade nunca esteve nas coisas. O homem olha para o papel, depois para ela. Mas e se não der certo? Ela sorri, como quem já fez essa pergunta 1000 vezes ao próprio coração: e se der? O milagre não é só o tumor que sumiu, a dívida que se pagou, o filho que voltou. É a coragem de soltar o papel amassado no lixo ao sair do templo. É descobrir que fé não é esperar o mar se abrir, é dar o primeiro passo na água, mesmo quando ela ainda está fechada. Porque Deus não precisa de heróis. Precisa de quem diga: aqui estou, fraco, mas presente. E assim, entre uma dança e outra, a mulher ensina sem palavras: milagres não são para quem merece, são para quem persiste. Para quem, mesmo com as mãos vazias, levanta os braços. Para quem, mesmo com a voz trêmula, canta. A próxima história de vitória? Começa quando você para de perguntar ancião e começa a dizer assim. Porque na Universal e na vida, o maior milagre não é Deus mudar sua situação. É Ele usar sua situação para mudar você.